Então, primeiro, iremos abordar um aspecto da aula anterior, que é sobre as diferenças entre imunidade inata e a imunidade adaptativa. E é por isso, então, que a gente também possui outro tipo de imunidade, que é chamada imunidade adaptativa. Então, algumas das características da imunidade adaptativa é que ela é mais específica e também mais duradoura do que a imunidade inata. E, além disso, talvez a questão mais importante é que ela gera memória imunológica. Memória imunológica se refere, então, quando a gente tem uma reinfecção pelo mesmo patógeno e um tempo depois, as nossas células elas vão saber, né, como vão atacar esses patógenos. E aí vai gerar, então, uma resposta que seja mais rápida, né, para conter essa doença. E a imunidade adaptativa, então, ela é dividida em imunidade celular e humoral. Então, começando com a imunidade adaptativa celular, a principal característica desse tipo de imunidade é que ela é mediada por células, mais especificamente por linfócitos T, e ela é responsável por eliminar patógenos que estejam inacessíveis aos anticorpos. Então, os principais componentes celulares da imunidade adaptativa celular são os linfócitos T. O primeiro é o linfócito T CD8, que ele é também chamado de linfócito T citotóxico. O principal mecanismo de ação para a eliminação dos patógenos é através da secreção de granzimas e perforinas. Elas são proteínas que ativam a apoptose celular, ou seja, a morte celular programada. Bom, outro componente, então, são os chamados linfócitos TCD4, que também são conhecidos como auxiliadores. Essas células, elas funcionam, né, elas agem a partir da secreção de citocinas. E o que são essas citocinas? São proteínas chamadas mensageiras, que têm como principal função fazer a comunicação entre as células. Então, essas células se comunicam, elas lançam sinais de alerta através dessas citocinas. Bom, então agora que a gente apresentou os principais componentes da imunidade adaptativa celular, a gente vai apresentar cada uma das etapas dessa resposta, né, Elô? Então, após os linfócitos T entrarem em contato com o antígeno, ocorre a ativação desses linfócitos. E essa ativação, ela só ocorre por causa de uma proteína, que é essa daqui, que se chama TCR, ou receptor de células T. Assim como nas células dendríticas nós temos o MHC para apresentar esse antígeno, o receptor de células T fica na superfície celular dos linfócitos T e é responsável pelo reconhecimento de antígenos. Bom, então após esses linfócitos terem recebido o sinal de alerta e terem se ativado para iniciar de fato essa resposta imunológica, essa etapa é chamada de expansão clonal. Então o que acontece? Essas células, os linfócitos tanto do CD4 quanto do CD8 vão se multiplicar, vão se proliferar muito, né? Assim como os mais soldados vão ser integrados ao exército para que elas possam combater esse patógeno, né? Que está ali está causando uma infecção e deixando o organismo doente. Esses linfócitos que sobraram, né, após a resposta imunológica e o processo de homeostasia são chamados então de células de memória, né?